Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E a nossa convidada de hoje, ela vem, não digo de longe, mas ela vem dos arredores, digamos, de Santa Maria, ela vem de Caçapava do Sul. É Mariane de Macedo. Quem é a Mariane de Macedo? Ela é bastante coisa. Por exemplo, ela é psicóloga, ela é presidente da União Municipal Espírita de Caçapava e trabalhadora do Ismael Viver. Exatamente. Ela também tem um livro publicado pela Fergs e pela FEB, A Formiguinha Irada. E nós estamos hoje com a Mariane. Muito obrigado, Mariane, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, te damos boas-vindas ao nosso programa. Eu que agradeço, Jader, a você e a todos os espectadores por nos receberem aqui tão amorosamente. É um prazer estar aqui em Santa Maria. O prazer é todo nosso, do meu e do Moacir Germani, que não está hoje. Mariane, tu é psicóloga. De alguma forma, a doutrina espírita te ajuda na tua profissão? Com certeza. Eu tive a oportunidade de ser espírita antes de ser psicóloga. Na realidade, eu me tornei espírita aos 21 anos e eu fui cursar a minha faculdade depois de já ter meus filhos, né? Então, na realidade, eu já tinha o conhecimento da doutrina espírita, que já me ajudava, né, vencer as minhas adversidades, e depois, então, cursei a faculdade e com certeza, assim, só veio a agregar. Na realidade, o espiritismo já estava em mim. E a psicologia veio depois. Então, foi muito fácil, né, conseguir conciliar as duas coisas, porque eu estudo a série psicológica de Joana de Ângeles. Então, me facilita e me ajuda. Eu sou muito grata à doutrina espírita por me ajudar tanto, principalmente no meu trabalho. Tu te tornaste espírita aos 21 anos. A tua família não era espírita? Não, eu fui. De que forma que tu adentraste ao espiritismo, por exemplo? A gente sempre ouve dizer que nós somos chamados ao espiritismo pelo amor ou pela dor. Mas a grande maioria entra para o espiritismo pela dor. Então, depois de um processo difícil, litigioso, de separação, né, eu busquei, então, trabalhar a minha espiritualidade. E, com certeza, foi o que realmente me ajudou a passar por aquela situação de dor e de conflito. E a tua família hoje é espírita ou como outras famílias, uns são espíritas, outros são católicos, outros são budistas e assim? Eu entrei para o espiritismo, 2 anos depois eu convidei a minha mãe, que participa até hoje comigo, ela trabalha na assistência social da nossa casa espírita. Sim. E as minhas 2 irmãs, então as 2 também continuam nessa caminhada no espiritismo. Muito bem. O nosso assunto hoje, já que a Mariane é psicóloga, vai girar em torno de espiritualidade nas relações de viver e conviver em paz. Agora, Mariane, o que é viver e conviver em paz segundo a doutrina espírita, por exemplo? Então, é você ter conhecimento que você é um espírito. Quando nós temos a compreensão de que nós somos espíritos e estamos neste momento com a veste corpórea e que somos seres espirituais, nós conseguimos entender que há necessidade deste processo evolutivo. De que forma é que você evolui? Através, então, das relações interpessoais.
quando nós reencarnamos em um lar, nós reencarnamos, o lar ele é a nossa sala de aula, a Terra é a escola e o lar é a nossa sala de aula. Então, nos relacionarmos e aprendermos a conviver com aquelas pessoas que estão ali e que muitas vezes as pessoas, ao não ter conhecimento, que são espíritas, não compreendem o porquê das adversidades. Quando nós compreendemos que estamos ali para o acerto, e é através dessa convivência espiritualizada que nós vamos compreendendo a dimensão da reforma íntima, da transformação moral. Então a doutrina espírita, ela realmente assim, vem ao encontro dessa necessidade de mudança nossa. Ela vem e nos dá a oportunidade da reflexão. Quando nós compreendemos, então, a respeito da nossa condição espiritual, automaticamente nós estamos recebendo o convite à mudança. E a mudança, ela se dá justamente nestes encontros e desencontros dos espíritos para virem a se ajustar. Então, assim, num mundo tão desigual, né? O que significa, então, um mundo tão desigual? Quando nós conhecemos a doutrina espírita, a gente vai ver que a base da doutrina espírita está alicerçada em 5 princípios básicos. E o primeiro deles é Deus, como Pai de amor, bondade e justiça. Quando nós compreendemos que Deus é Pai bom e justo, nós então passamos a verificar que não existe desigualdade e injustiça diante de Deus. Que isso que hoje fisicamente nos parece uma injustiça ou uma desigualdade, na realidade é a justiça, é a lei natural, a lei divina, agindo para que nós possamos então nos comprometer com o nosso processo de transformação. Então é importante nós entendermos esses 5 princípios básicos da doutrina. Então, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade das existências. Que no decorrer das tuas perguntas, talvez eu possa estar falando em alguns deles e elucidando com maior clareza. Muito bem. Tu falaste uma coisa que me chamou a atenção. Tu disse que a família é a nossa sala de aula. Tu pode, eu gostei demais disso aí, tu pode falar mais a respeito disso, esclarecer melhor para o nosso telespectador o que significa a família como sala de aula? Então, nós, segundo Joana de Ângeles, nós somos colaboradores daqueles que estão junto conosco na existência. Então vamos tentar imaginar o contexto da sala de aula. Não é na sala de aula que a gente se alfabetiza, que a gente começa então juntar uma letrinha com a outra e formarmos uma palavra. Depois da palavra nós passamos a frase, até nós conseguirmos então ler um texto inteiro. Nós vamos então dominando este conhecimento e à medida que nós vamos dominando este conhecimento, nós vamos nos apropriando e ao nos apropriarmos nós aprendemos então a lidar com aquilo que até então parece desconhecido, né? Então, fazendo essa analogia então dentro do grupamento familiar, então você vai aprendendo a entender o modo de funcionar de um familiar seu. Os pais, como cuidadores, recebem aquele espírito que no primeiro momento é aquela criança rosada, que imediatamente nós nos apaixonamos por aquela criança. Mas ali nós podemos ter um desafeto do passado. Então, nós vamos ter esta lição de vida nesta sala de aula que é a família, de aprendermos então a manusear com aquela criança que às vezes nos exige tanto. Então, ou seja, tirando aquelas arestas, ou seja, a erva daninha que vai crescendo ali junto com a plantinha, você vai verificando, então, quais são as tendências da criança. Então, daqui a pouco é uma criança assim que é muito irritadiça, uma criança que é muito chorona, ou seja, já vai lidando com aquela criança, trabalhando a questão da prece, né? Colocando uma música mais suave para que a criança se apacente. Então, aquele pai, aquela mãe que tem a consciência espiritual, ela vai usando do conhecimento da doutrina para tentar amenizar, né, essas arestas que ela encontra neste espírito que reencarnou. Porque é importante nós entendermos, Jader, que nossos filhos são espíritos. Tem um livro do Hermínio de Miranda que fala sobre isso.
Então é assim, ó, o pai e a mãe que compreende que o seu filho é um espírito, assim como ele também é um espírito que veio para o processo evolutivo, ele não vai passar a mão na cabeça da criança que não cumpre com regras, que não tem limite. Porque nós precisamos entender que se estamos reencarnados então na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e a nossa sala de aula então é a família, nós precisamos entender que só estamos voltando, reencarnando, por quê? Porque nós infringimos as leis naturais. E se nós infringimos as leis naturais, equivale a dizer que nós não tivemos disciplina, que nós não conseguimos cumprir regra, porque você só repete de ano quando você não cumpre com aquela disciplina que foi te ministrada durante aquele ano. Então, se nós formos sem limites e sem regras, logo ao estarmos reencarnados, nós precisamos aprender então a termos este compromisso de estarmos diante das regras, da ordem, da organização. Existem às vezes muitas pessoas que questionam a casa espírita por realmente assim cumprir com o horário, de ter essa disciplina, mas a espiritualidade maior, ela nos ajuda, e se nós temos um compromisso às 20 horas, nós precisamos entender que a espiritualidade está esperando por nós. E dentro da família é a mesma coisa. É justamente nestes 3.000 primeiros dias, dentro da nossa sala de aula, que é a família, que nós conseguimos então passar essas lições de vida para o filho. E se nós aproveitarmos esse filho, que é mais ou menos como uma massinha de modelar, você leva para o lado que você quiser, você vai ver que o processo educacional ele não fica tão difícil. Dá para se dizer, Mariane, que o planeta Terra é uma grande escola e que a nossa família é uma sala de aula de meia dúzia de alunos, algumas famílias maiores. Dá para fazer essa analogia, construir essa figura de linguagem, digamos? Poderíamos fazer sim essa figura de linguagem. Muito bem. Bom, agora uma coisa é a família, outra coisa é o planeta, é o mundo. Viver nesse planeta não é fácil, mas nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. Eu vou te deixar uma pergunta para nós iniciarmos o nosso segundo bloco. Não sei se tu percebeu, passa muito rápido, né? E a minha pergunta é a seguinte: a doutrina espírita, ela nos ajuda a viver melhor neste mundo de provas que tu falaste, nesse mundo de provas e expiações? Ou eu viveria tão bem, independente de ter conhecimento da doutrina espírita? Eu viveria tão bem sem o conhecimento, ou eu viveria melhor em conhecendo a doutrina espírita? Mas isso tu vai responder no início do segundo bloco, porque nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco agora, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. É 2 minutinhos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais responsáveis por este programa estar no ar: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco,
SEDIC, do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje uma amiga trabalhadora do Espiritismo em Caçapava do Sul, Mariane de Macedo. Mariane, no final do primeiro bloco, eu encerrei com um questionamento para ti que perguntava, ou melhor, que colocava para ti a seguinte questão: de que forma a doutrina espírita pode nos ajudar a viver melhor nesse mundo tão turbulento, de tantas desigualdades? Eu posso viver melhor conhecendo a doutrina espírita ou também posso viver bem não conhecendo? Mas e se eu posso viver melhor conhecendo o Espiritismo, de que forma que ele me ajuda? Então, todos os indivíduos podem viver melhor desde que este tenha consciência de si mesmo. Todo indivíduo que tem consciência de si mesmo e que procura agir de acordo com a moral, com a ética, entendendo que não deve de fazer o mal ao seu semelhante, ele pode viver e conviver bem. No entanto, entretanto, a doutrina espírita, quando ela nos fala da questão do processo evolutivo, da importância de nós nos espiritualizarmos, ela facilita esse caminho para a gente. Mas qualquer pessoa, independente da crença, pode viver e conviver bem. Mas a doutrina espírita, ela nos trazendo então, os 5 princípios básicos, como já havíamos comentado no outro bloco, ela facilita esse caminho para a gente, porque nos dá esta noção de pertencimento. Pertencimento a este mundo espiritual, pertencimento a este Pai maior. Porque nós aprendemos a nos relacionar com Deus de uma forma muito distanciada e às vezes de forma até manipulativa e barganhando as coisas com Deus. Então, olha, eu te prometo tal coisa e faço isso, isso e aquilo e tu atende às minhas necessidades. O que acontece com o indivíduo? À medida que nós nos comunicamos de forma interesseira ou até com ganho secundário com Deus, toma lá da cá, exatamente, nós não conseguimos compreender a dimensão e a amorosidade deste Pai, que nos colocou no mundo não para sofrermos, mas nos colocou no mundo por amor, por compreender que nós ainda somos crianças no processo evolutivo e que necessitamos então passar pelas experiências da vida para o processo de aprendizado. E que Ele, através então de um projeto reencarnatório, ele organizou a nossa existência física para que ela tivesse êxito. E para que isso aconteça, ele nos permite que nós caminhemos na existência com anjos de guarda e com todos os benfeitores que nos auxiliam nessa tarefa do bem, na prática do bem. Porque ao reencarnarmos então com este instrumento que é a mediunidade para o processo evolutivo, Deus então nos dá esse instrumento para que nós façamos bom uso e ao fazermos bem uso deste instrumento de evolução que é a mediunidade, nós então possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Então a doutrina espírita ela facilita e muito a nossa existência quando nós compreendemos que a transformação precisa ser nossa, individual. E Joana de Ângeles nos fala então a respeito do autodescobrimento. Quando nós nos autodescobrimos, quando nós compreendemos a potencialidade que nós temos e o quanto fazer um bom uso dessa potencialidade deixa a nossa vida mais tranquila, mais pacífica, mais amorosa. O indivíduo que se autodescobre, ele automaticamente ele é bondoso. Ele não precisa fazer promessas, ele consegue compreender a lei de ação e reação, porque todo o bem que ele propagar, ele vai retornar automaticamente para o indivíduo. Então, como nós somos seres em evolução, à medida que nós despertamos, o que vai acontecer conosco? Nós ainda teremos que resgatar o nosso passado delituoso, mas tudo que nós fizermos a partir de agora de bem, com certeza, amanhã ou depois, nós estaremos colhendo. Mariane, nós temos muitas pessoas que nos veem e que não são espíritas. Pessoas que são simpatizantes da doutrina espírita, mas não são estudiosos da doutrina espírita.
leem romance, acreditam em reencarnação, etc. E tu falaste um nome aí, Joana de Ângeles. Para essas pessoas, e não para aquelas que estudam o Espiritismo, que esse nome é muito familiar, quem foi Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, aqueles que não são espíritas certamente conhecem pela obra belíssima que ele tem vários livros publicados, né? Aquela obra da Mansão do Caminho, então ele é conhecido internacionalmente. Então Joana de Ângeles é a benfeitora espiritual que acompanha então Divaldo, e ela traz, além de outros livros, mas ela tem a série psicológica. Então, na série psicológica de Joana de Ângeles, a gente vai ver que existe um convite ao conhecimento de si mesmo. Então, no momento que nós estudamos, nós estamos então trabalhando essa questão do conhece-te a ti mesmo. Tá. Só um complemento a respeito da Joana de Ângeles. É verdade que Joana de Ângeles foi uma freira? Joana de Ângeles, ela foi Joana de Cusa, no tempo ainda de Cristo. Ela era casada com um membro do comando, assim, não era senador, ele era um membro da guarda, né? E depois ela foi Clara de Assis. Depois ela Clara de Assis, tu fala a Santa Clara. Exatamente, Clara de Assis. E depois ela foi Juana Inês no México. E também teve uma reencarnação aqui no Brasil, aonde ela foi morta em Salvador. Ela era Joana Angélica de Jesus. Aqui. Então, na realidade, aqui a gente conta que são 3 encarnações como freira, né? Sem dúvida. Tá? Então, é esse espírito que a gente sabe, assim, que tem um trabalho, né, belíssimo, né, junto, né, às falanges de Assis. Perfeitamente. Muito bem. Mariane, todos nós, tu conhece, eu conheço, o senhor, a senhora também conhece, pessoas boas, maravilhosas, e pessoas nem tão boas, nem maravilhosas, pessoas estressadas, pessoas não estressadas, pessoas muito calmas, pessoas muito agitadas. E eu te faço uma pergunta. A pessoa tranquila, calma, paciente, significa dizer que ela é um espírito mais evoluído, digamos, que aquelas pessoas menos pacientes, menos calma? Talvez nós poderíamos dizer que ela é um espírito que já compreendeu a necessidade de transformação. Então, ela está lúcida, tá? Joana de Ângeles fala, então, assim, as pessoas que estão com consciência de sono, né? E as pessoas que já estão com a consciência desperta. Então, neste mundo, o que a gente observa? É que tem algumas pessoas que realmente, assim, ó, estão ainda adormecidas para a existência, estão ainda muito materializadas e preocupadas com esse cotidiano, com a correria do cotidiano. Então, elas não despertaram ainda essa consciência, né, ampliada. Ou seja, elas não têm a noção de que são espíritos em evolução. Então, quando você faz a sua vida só para a vida física, você dá valor a essas coisas que são perecíveis. Então, você vai lá, você briga no trânsito, né? Você briga por causa de dinheiro, você agride as pessoas, exatamente, heranças, né? Você agride as pessoas, você trata mal o outro, você está numa situação de poder e você acha que você pode tudo. Então, essa pessoa, ela está num mundo ilusório, mundo materialista, né? Então, ela tem essa ânsia de viver o hoje. Quando você adquire essa consciência de paz, é porque você já ampliou, porque você conseguiu compreender, então, que é um espírito em evolução e que esta paz é justamente o que vai nos auxiliar a viver e conviver em paz. E para isso você tem que ter o conhecimento, mas principalmente a prática. Porque não adianta você conhecer se aquilo que você conhece não te ajuda a ser melhor. Tá? Às vezes a gente encontra algumas pessoas e a gente está em conversação e tudo, e a pessoa vai dizendo para você assim, eu sei. Tudo que você fala, ela vai respondendo, eu sei. Sim. E daqui a pouquinho você faz a pergunta, então, tá, e o que você está fazendo com o que você sabe? O que você sabe já está ajudando a sua vida a ficar melhor?
E aí a pessoa se dá conta que ela sabe, mas ela não consegue ter atitude, ela não se compromete com a mudança, porque teoria é muito fácil, você pega um livro, lê e você sai teorizando sobre qualquer coisa. Mas a proposta da doutrina espírita é nós de sairmos da teoria e termos a prática. Então, viver em paz, né, nos ajuda a conviver melhor. Então, toda aquela pessoa que se espiritualiza, ela automaticamente ela se utiliza de alguns mecanismos, algumas ferramentas para ela poder adquirir e manter a paz no seu dia a dia. E uma das coisas que nós estamos utilizando bastante e que inclusive foi tema de uma oficina no nosso Congresso Espírita em Porto Alegre, agora no ano passado, é a meditação. Tá? Então, nós participamos da oficina, fomos oficineiros da oficina 3, que era a emancipação da alma, aonde nós trabalhamos a prece e trabalhamos também a meditação. Então, assim, uma meditação rápida de 5 minutos que foi gravada pela nossa companheira Beth Schultz e que a gente, né, procura, então, compartilhar com as pessoas para que as pessoas tenham o hábito da meditação. Então, toda a pessoa que medita, ela consegue se centrar melhor, ela passa a ter um foco, ela passa a ter noção do aqui e do agora. Porque a maioria das pessoas vive ou no passado ou no futuro. No passado, dizendo, que eu era feliz, né? Então ela tem um saudosismo. Ou então ansiosa pelo dia de amanhã. E o hoje passa desapercebido. Então essa sensação de que não se é feliz é porque a gente nunca está no aqui e no agora. Porque agora nós estamos aqui conversando e essa conversa fraterna, ela nos traz uma tranquilidade, uma amorosidade, nós estamos nos conhecendo. É um momento de compartilhamento. Se nós não estivermos atentos ao que a gente está fazendo, isso vai passar desapercebido. Mas é uma oportunidade que a vida nos dá. Então, cada vez que nós temos encontro com pessoas e trocamos afeto, respeito, temos responsabilidade pelas nossas ações com o outro, nós estamos aprendendo a viver e conviver em paz. E é isso que a humanidade precisa. Então não adianta nós nos enchermos de teoria se na hora que nós temos que ter um comportamento adequado, coerente e condizente com aquilo que a gente prega, ela fica distanciada de nós. Mariane, eu lamento informar, mas o nosso programa está chegando ao fim. Espero que o senhor e a senhora tenham gostado desta pessoa maravilhosa com esse conhecimento que abrilhantou o nosso programa, Mariane de Macedo. Mariane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e deixo à tua disposição esses últimos momentos do programa desta tarde. Então eu agradeço a você, agradeço a todos os espectadores por terem me dado essa oportunidade de estar aqui falando por essa doutrina que nos esclarece, nos consola e nos humaniza. Certamente, se nós vivemos num mundo de tanta desigualdade, é necessário que nós saiamos da queixa e nos apropriemos do conhecimento que a doutrina nos traz para que nós possamos fazer a diferença. Quando Joana de Ângeles nos diz que a finalidade única da existência é trazer luz na escuridão do ser, ela está nos convidando a que todos nós nos iluminemos. Não está dizendo que tenhamos que ser imediatamente seres angélicos, mas ela está nos dizendo que nós temos que sair da sombra das nossas imperfeições morais, sairmos da queixa. Se nós detectamos que temos alguma imperfeição, é necessário então que nós procuremos então nos modificar, termos atitudes e comportamentos novos para que a gente saia então da escuridão, ou seja, daquilo que a gente não enxergava, para termos posturas então mais lúcidas, mais amorosas, porque só assim nós vamos então conseguir conviver com espiritualidade e nas nossas relações, então viver e conviver em paz quer dizer que temos que nos iluminar. Quando nós nos iluminamos, nós passamos a amar o nosso semelhante. Muito obrigada e muita paz a todos os irmãos. Quem agradece, Mariane, somos nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E
Dito isto, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.